Meus queridos, estamos no mês da família, mês de maio. Hoje é o último domingo. Próximo domingo vocês vão ter aí a conferência de encerramento. Mas tem uma questão que a gente não pode se furtar de falar quando se trata de família, que é a questão da educação dos filhos. E eu agradeço ao pastor Mendes o elogio, porque na verdade, a gente nunca se considera suficiente. A gente nunca se considera capaz. Ser pai é uma coisa que a gente não se prepara para ser. A gente aprende a palavra de Deus, temos um norte, temos orientação. Não estamos aí alheios à realidade dos desafios que é se educar uma criança. Porque é quando a criança nasce que surge a família. Antes da criança nascer, você tem casal. Casal é aquele namoro, aquele chamego, cheirinho para cá, cheirinho para lá. Claro, tem ali os seus conflitos para trabalhar, mas aí os dois já sabem como se resolver, e aquele bem bom. Agora, quando a criança nasce, aí você tem família. E, aliás, família, no final das contas, é o ambiente de formação do caráter do indivíduo, promovido pelo exemplo dos seus pais. Isso é família. Isso é família. É o ambiente de formação do caráter do indivíduo, do homem, da mulher, que é criado, consolidado pelos pais. Nesse contexto, então, tem algumas passagens bíblicas que são muito utilizadas para falar sobre a educação da criança. E tem alguns desses textos que é um pouco perigoso a gente trabalhar, né, pastor Mendes? Porque a gente pega ali o texto, e é um texto que ele é do coração das pessoas, as pessoas sentem um carinho, aí diz assim, eu amo esse versículo. E aí você vem, de repente, você desfaz aquilo que a pessoa entende sobre... É complicado. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que falar sobre esse... E o versículo que nós vamos utilizar hoje à noite é um desses. Provérbios 22:6. Que eu tenho certeza que todo mundo sabe de cor. Vou pedir para o responsável pelo Data Show colocar o versículo aqui na versão mais tradicional que você tiver. De repente aí a Almeida Revista é atualizada, ou Almeida Revista corrigida. NVI não, é muito nova, é muito moderna. Eu quero aquelas bem assim, bem... Que quem é mais velho aqui, né, decorou nessa linguagem quando tinha seus 5 anos. Pode ser ACF. Olha lá. Você clica aí. Isso, vai dar certo. Educa a criança no caminho em que deve, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. Vamos orar? Seu Deus eterno e poderoso Pai, graças te damos por tua palavra, pelos teus ricos ensinos. Abençoa-nos nessa noite, instrui, abre as nossas mentes, os nossos olhos para compreender a tua palavra. E nos capacita a colocarmos em prática. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu ou já disse algo do tipo? As crianças, olha como são puras. Quem que já disse isso? A pureza da criança. Eu me lembro de uma vez, meu pai pastoreou uma igreja lá em Codó, no Maranhão. Não era batista, era igreja cristã evangélica. Na época, éramos da igreja cristã evangélica. E uma vez, a criança pediu a oportunidade para cantar lá, subiu, pegou o microfone. Olha lá, a irmã vai cantar o corinho. Aí a criança começou. Meu pintinho amarelinho. Aí o pai da criança imediatamente, menina, não é isso daí não. Aí o outro vai dizer assim, deixa irmão,
do lábio das crianças vem o perfeito louvor. Ai, minha gente. A verdade é que a gente precisa desconstruir essa ideia, tá? De pureza da criança. Tá? Criança é sincera. Ela fala, ela dá com a língua nos dentes. Mas isso não é sinônimo de pureza. Isso não é a mesma coisa que pureza. Não é porque a criança fala o que dá na telha e ela dá com a língua nos dentes que isso significa que ela é pura. Não. A criança, como cada um de nós, nasceu na mesma condição. Nasceu na mesma condição. E aí então entra o grande sábio, Salomão, e quando ele lida com a questão da educação das crianças, ele vai e diz, ensina, educa a criança no caminho, e ainda quando for velha, não se desviará dele. E aí as pessoas pegam esse versículo, é uma promessa de Deus, amém? Não tem promessa aqui. Não é uma promessa. Aqueles que são mais apegados a esse texto, como um dia eu já fui, podem sentir assim, eita pastor, calma. Quer dizer que não é uma promessa, não é um ato profético para minha criança, e nem está falando sobre salvação. Não, meus irmãos, aqui é uma constatação prática. Salomão olha para o resultado da educação em casa, da educação familiar, e ele constata, ele faz aqui uma declaração daquilo que ele percebe no dia a dia. É disso que se trata. Então aqui duas coisinhas que a gente primeiro desfaz na nossa mente, tá? Essa ideia da pureza da criança, né? De que a criança ela é pura porque ela fala, né? Ela é sincera. Na verdade, é curioso notar que no versículo 15 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar Salomão dizendo assim, ó, é natural da criança fazer tolice. É natural da criança fazer tolice. Por isso, a vara da disciplina não pode se apartar dela. Esses dois versículos estão no mesmo contexto, eles estão alinhados, eles andam juntos. E no capítulo 23, novamente, vai dizer o seguinte, versículos 13 em diante, não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Então aqui a gente desfaz essas duas ideias, antes da gente entender o que de fato Salomão constatou, e o que de fato ele está tentando passar para nós. A Bíblia se preocupa em nos orientar quanto à urgência, à necessidade, à maneira como nós devemos instruir os nossos filhos. É uma missão que não pode ser negligenciada, não pode ser transferida, não pode ser terceirizada. Ela é missão nossa, é missão dos pais, do pai e da mãe. Em primeira análise, do pai. Estive visitando um amigo esses dias, aproveitei aqui, estou em Teresina, e visitei um amigo que teve alguns dias difíceis aí no hospital, ficou internado, e então ele me compartilhou sobre um outro amigo nosso. Ele disse, rapaz, o nosso amigo fulano de tal. Então ele me dizia, rapaz, o nosso amigo lá está 1 mês sem sair de casa.
Conversa, rapaz, que história é essa? Uma crise de ansiedade, acorda durante a noite chorando, amanhece chorando, não sabe o que fazer, a esposa está sofrendo, o filho está sofrendo, por ver o pai daquela maneira. E é um amigo nosso, um amigo de infância. Então nós conhecemos a sua história, nós sabemos da sua origem. Eu dizia assim, rapaz, eu em parte entendo por que ele está vivendo isso. Olha a origem dele, de onde ele veio, a família dele. Ele veio de uma situação familiar completamente desestruturada. O pai não cumpriu o seu papel de sacerdote do lar, não cumpriu o seu papel de educá-lo corretamente e criou um filho inseguro. Essa insegurança agora se reflete em ansiedade. Infelizmente, a história dele o levou aqui porque o pai foi negligente. Negligenciou aspectos fundamentais ao abandonar a sua família, ao abandonar a sua casa, ao abandonar os seus filhos. Então esse versículo ele vai nos mostrar dois princípios fundamentais sobre a educação familiar, e eu quero então explorar esses dois princípios. O primeiro princípio é o da intencionalidade da instrução da criança. Olha a primeira parte. Cadê o... Não tira não, deixa aí. Data Show está dormindo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A palavra ensine, lá no original, no hebraico, onde ela foi escrita, ela é literalmente treine. Treina a criança. Treinar é um negócio um pouquinho diferente, é um tipo de ensino diferente. Só me vem à cabeça, quem é que assistiu Karate Kid? Quem assistiu a primeira versão de Karate Kid? A primeira versão tem o Sr. Miyagi. Quem assistiu a versão nova de Karate Kid, que é Kung Fu Kid, com o Sr. Han, que é o Jack Chan, né? E é engraçado que ele bota lá, na versão nova, né? Tem aquela cena que ele bota o menino para treinar assim, tira casaco, bota casaco, larga casaco, pega o casaco, estende casaco, veste casaco. E ele fica furioso que ele não está entendendo qual é o propósito do Sr. Han. Ele não faz ideia do que o Sr. Han está querendo ensinar. E o Sr. Han já está treinando. E então, quando depois ele vai para os golpes, o menino começa a se defender usando os movimentos que o seu corpo já havia aprendido com o treino. Essa primeira parte do versículo, ela vai dizer também o seguinte: treina a criança, e eu vou pegar aqui o sentido literal, tá? Porque no versículo original não existe essa expressão, o caminho que deve andar, ou que deve andar. Algumas versões podem ter aí, no caminho que você deseja para ela, né? Não existe isso no... O texto original é assim, treina a criança na boca do caminho. E existem alguns debates aí sobre o que significa a boca do caminho. Mas o que a gente percebe é que a ideia da boca do caminho quer dizer que, desde o comecinho. Na hora que começa a caminhada, treina. Tem que ser cedo. É cedo. O autor está tratando da urgência desse treino, dessa capacitação da criança. Tem que ser no início, quando ela ainda é uma esponjinha vazia. E a gente, às vezes, olha e pensa assim: não, ela ainda não entende. A gente diz isso? Não, ela ainda não entende.
Meus irmãos, ela tem que ser treinada primeiro, depois ela entende. Ela não tem que entender logo, ela tem que ser treinada. Ela tem que ser capacitada. O Isaac, comecei cedo, quero fazer a mesma coisa com o Timóteo, a ensiná-lo a orar. É claro que eu sei que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia o que era orar no começo. Mas eu ia lá ensinar. Antes de comer, vamos orar, dar as mãozinhas, Papai do céu. O Isaac fala assim, ó, Apá do céu. Falava-se, agora ele já está corrigindo. Ele falava Apá do céu. E aí, olha só, o Isaac vai fazer 3 anos. E aconteceu um episódio interessante essa semana. Teve um dia, 2 anos, todo mundo sabe aqui, o terrível 2. É respondão. Não lhe ouve. É um adolescente que não sabe falar ainda direito. É intenso. E teve um dia que, olha, ele estava respondão demais. Não. Cala a boca. À noite, quando fui para a nossa rotina, nós temos uma rotina antes de dormir, não é, pastor Mendes? Nós temos uma rotina, depois do banho, depois do leitinho, depois de escovar os dentes, aí nós vamos para a rotina antes do sono. Fui contar uma história, e contei a história de Davi e Golias. Eu disse, olha, tinha um gigante filisteu, horroroso, feio, mal educado, respondão, falava não para os pais, falava cala a boca para todo mundo. Olha, cheio de pecado, de pecados, pecado. E o Isaac entende o que é pecado. Ele sabe que pecado não é coisa boa. Continuando a história, então Davi era um menino obediente, Davi obedece ao Papai do céu, Davi é amigo de Jesus, Davi ama Jesus. Davi foi e derrotou o gigante filisteu, papapá. Agora, vamos orar. Quer outra história? Outra história? Tá bom, eu vou contar agora a história de Jonas. Era uma vez um homem chamado Jonas. E um dia o Papai do céu disse assim, Jonas, vem cá, eu quero que você vá ali, numa outra cidade, para pregar. E o Jonas olhou para o Papai do céu e disse assim, não quero. Aí Deus mandou uma baleia que engoliu o Jonas. O Jonas ficou com medo porque estava muito escuro lá dentro. E aí o Jonas orou para o Papai do céu e pediu perdão. Papai do céu, me perdoa porque eu pequei, porque eu fui respondão, eu disse não para o Senhor. Terminei as histórias, vamos orar agora? Vamos. Você repita com o papai. Papai do céu, e ele foi repetindo. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pelo Timóteo, pelos vovôs, pelo dia. Papai do céu, perdoa os meus pecados, porque eu fui respondão, porque eu disse não para o papai, para a mamãe. Nessa hora, ele cutucou assim meu braço. Papai, me perdoa. Eu disse, meu filho, eu te perdoo. Vamos pedir perdão para o Papai do céu também? Papai do céu, me perdoa. Treina primeiro, depois ele vai entender. A gente tem que começar cedo, porque os princípios precisam ser inculcados cedos. As crianças precisam saber que existe um caminho, uma dinâmica, uma rotina de andar com Deus, de ter disciplina com Deus, de orar, de ler. E quando eu pego um livro, a Bíblia, o Isaac, papai quer livrinho.
A gente vai lá e pega algum livrinho com alguma história bíblica, ele fica olhando, olha, a baleia. Nós é que sabemos, ou que devemos saber, quais são os caminhos que precisam ser evitados. Nós é que sabemos quais são os caminhos pelos quais a nossa criança não deve andar. E como a gente faz na prática, que a gente vê o menino caminhando ali para cair no negócio, a gente diz, ô menino, não vai para aí. Deve ser feito da mesma maneira com a realidade espiritual. Mas aí o que a gente faz? Menino, está dando muito trabalho, está zoado dentro. Pega o celular. Vai assistir aí o YouTube. E na maioria das vezes a gente não sabe quais são os caminhos que eles estão vendo no YouTube. Hoje, eu estava esperando a corrida de Fórmula 1 lá em casa para assistir. E aí antes estava passando uns desenhos. E o Isaac acordou, tal, fez ali a rotina dele, e aí viu o desenho e começou a assistir. Eu não saí dali, eu disse, não, deixa eu ver o que é esse desenho. Ele nunca tinha assistido, era a primeira vez. Pelo menos era um desenho com mensagens boas. Falava sobre a responsabilidade, organizar os brinquedos, de obedecer o papai e a mamãe. Eu disse, ok, tá bom. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, as coisas que as nossas crianças estão vendo aí na internet são outros caminhos. São outros caminhos. Então, aqui nós temos, como primeiro princípio fundamental dessa educação, a percepção de que nós precisamos ser intencionais, entendendo a urgência da educação da criança, que ela é para ontem, ela é para agora, ela é para o momento exato. É para o início da caminhada. E de tudo aquilo que formos fazer com ela, deve ser com a intenção de mostrar o caminho. E de trilhar o caminho com ela. Deuteronômio capítulo 6, os versículos 6 e 7, vai mostrar, olha, ao deitar, ao se levantar, ao ir comer, ao deitar, ao ir jogar bola, ao fazer qualquer coisa, você vai ensinando no caminho. Você vai instruindo a criança. Em todo o tempo. A nossa casa deve estar repleta da mensagem do Senhor, diz, né, que são popularizadas por aí. E ele gosta muito da história do gigante Davi, ou do gigante Golias e do Davi, por causa da música da Rebecca Neyman, né? Grandão assim, Deus é grandão assim. Mas aí quando a gente se espanta, ele está cantando assim, logo eu, um pobre pecador. Que são as músicas que nós ouvimos. Até que ele canta, até que ele venha. Os quadros em nossas casas, hoje em dia as pessoas não costumam mais, né, usar quadros em casa. Eu me lembro, uma das primeiras memórias que eu tenho da minha infância, sou eu brincando no chão, praticamente embaixo da rede onde estava minha mãe, e olhava para a parede e tinha um quadro de um bebê, e o quadro dizia, em paz me deito, e logo pego no sono. Havia salmo espalhado pela casa em quadros. Essa é uma das primeiras memórias que eu tenho da minha infância. Nós precisamos encher as nossas casas dessa intenção, dessa intencionalidade de ensinar o caminho aos nossos filhos.
ao priorizar intencionalmente a educação no lar, pais estão protegendo seus filhos dos terríveis enganos do mundo e lhes conduzindo a perceberem o quão enganoso é o pecado. E Isaac, quando vê uma cruz, ele diz: olha, papai, a cruz de Jesus, dos pecados. Assim é, filho, é isso mesmo. E o discipulado em família é a solução de Deus para que tenhamos lares protegidos contra a inversão de valores e alcancemos corações tementes ao Senhor. Os nossos filhos, o Senhor nos deu para estabelecermos, por meio da educação dos nossos filhos, o governo de Deus sobre a terra. É isso que está implícito na bênção de Deus a Adão e Eva. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, tenham filhos. Em seguida, governem. Governem sobre os animais, sobre a natureza. Como é que estabelece esse governo? Através dos nossos filhos. Quando educamos os nossos filhos no caminho do Senhor, então a próxima geração governa bem a criação do Senhor. Essa é a lógica de Gênesis 1. A segunda parte do versículo, então, vai mostrar o outro princípio. A instrução da criança gera um impacto para toda a vida. Pelo menos de 5 em 5 anos, todos nós passamos por profundas transformações na nossa mente. Nós temos a primeira infância, e aí nós consolidamos a nossa personalidade até ali os 6, 7 anos de idade. E aí depois, ali aos 11, 12 anos, entramos na puberdade. Fase, né, de uma fase conturbada. Então a gente pode pegar aí que em média, a cada 5 anos nós passamos por profundas transformações na nossa vida. E são mudanças, inclusive de mentalidade. É importante que nas primeiras vezes em que passamos por essas transformações, os pais estejam ali presentes, acompanhando e direcionando. O ensino urgente ou o ensino precoce, cedo, na primeira infância, estabelece bases que irão estar presentes em todas as outras transformações de mentalidade que a pessoa vai passar em toda a sua vida. Dessa maneira, lições que são aprendidas durante a infância podem ser fator determinante para que uma pessoa firme os seus passos, à medida que vai crescendo, à medida que vai se desenvolvendo. Eu tenho um tio que não é um crente. Não é um crente. Mas ele foi educado no caminho do Senhor. E quando ele alcançou a sua autonomia, ele decidiu que não se congregaria. Agora, é incrível como é perceptível na maneira como ele lida com a família dele, na maneira como ele lida com o seu trabalho. Ele é um homem responsável no trabalho, honesto. E nós olhamos ali e a gente diz assim, olha, os valores estão lá. Os valores que ele aprendeu na infância estão lá. A maneira como ele valoriza a sua família, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos.
Ele mostra que os valores ficaram lá. E ele não se apartou daquilo que ele aprendeu. Ele se apartou do Senhor, de quem os princípios vieram, de quem os valores vieram. E aí, como ele se apartou do Senhor, de quem os valores vieram, aí a geração seguinte começa a mostrar os sinais de deterioração. E essa história, ela está o tempo todo na Escritura. O rei Ezequias foi um homem temente a Deus. Não transmitiu os mesmos valores ao seu filho, Manassés, que foi um péssimo rei. Mas a deterioração não parou por aí, porque o filho de Manassés foi pior ainda. Manassés, na sua velhice, lembrou da fé do seu pai e se voltou para o Senhor do seu pai. O seu filho nem isso. E os sinais de deterioração foram se tornando piores a cada geração. A ideia presente nesse texto é que, ainda que a criança cresça e assuma a maioridade, a sua autonomia, a sua vida adulta será influenciada pela educação que lhe foi promovida durante os primeiros anos da sua vida. E aqui, a percepção do sábio, e eu quero atenção para isso, porque normalmente nós olhamos para esse versículo, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho. A gente só vê o lado positivo, né? Mas a percepção de Salomão também vê o negativo. Um ensino negligente, um ensino despreocupado, não intencional, a terceirização do ensino, a transferência da responsabilidade dos pais, ou um ensino equivocado, que não vem a partir dos princípios das Escrituras, também formarão adultos degenerados. As duas perspectivas estão aí. As duas. E da mesma maneira que alguém que fora durante a sua infância ensinado no caminho do Senhor, pode de repente na sua fase adulta, apesar de ter os valores, não servir ao Senhor. Pode aquele que foi educado e cresceu como um homem degenerado, se voltar e se converter e encontrar, ainda que na sua velhice, o caminho do Senhor. Viram? O texto não é nem uma promessa e nem uma profecia. Pelo contrário, meus irmãos, é um chamamento à responsabilidade. É um chamamento a nossa, olha, estejam atentos. A maneira como você educar o seu filho trará consequências para toda a vida. E aí nós precisamos, então, à luz dessas percepções, buscar algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira delas, precisamos compreender que a missão de educar deve ser desenvolvida com intencionalidade, pois qualquer que seja a negligência trará prejuízos incalculáveis, imensuráveis. Quando nós falhamos na educação dos nossos filhos, as consequências vêm. Isso não quer dizer que
todo filho que, quando alcança a sua autonomia, deixa o Senhor, seja por causa dos pais. De maneira alguma. Aliás, esse é um drama, inclusive, que vivemos muito próximo a nós. E eu me lembro da história de um pastor cujo filho se desviou do caminho do Senhor, e aquele pastor entrou numa profunda tristeza, e ele começou a julgar que não era mais apto ao ministério. Como é que eu vou ensinar a minha igreja se o meu filho deixou de servir a Deus, abandonou o caminho do Senhor? E no meio da sua tristeza, uma irmã daquela igreja, uma ovelha sua, chegou para ele e disse assim: pastor, por que o senhor está tão triste? Disse: porque eu considero que eu falhei. Deus não falhou com Adão. Então nem sempre um pai, uma mãe preocupados e que instruíram os seus filhos no caminho, nem sempre eles verão esses filhos salvos, ainda que eles vejam os princípios na sua vida. E é por isso que eu digo que esse texto não é sobre salvação. É uma percepção do que acontece na vida. Agora, melhor para nós, enquanto pais, que o nosso filho, ainda que ande longe do Senhor, continue a olhar para nós e ver em nós servos do Senhor, e algum dia, como Manassés, lembre da fé do seu pai e volte para o caminho do Senhor, do que um filho que se distancia do Senhor por nossa falha. A isso nós não devemos proporcionar, não devemos admitir. Segunda aplicação, devemos nos dedicar em oferecer valores que irão contribuir para que os nossos filhos tenham qualidade de vida e um caráter íntegro diante de Deus. Quando eu fui ter a conversa mais difícil que eu já tive com a minha mãe em toda a minha vida, a conversa mais difícil que eu já tive com a minha mãe foi no dia que eu cheguei para ela para dizer que eu estava abandonando a medicina e que ia para o seminário. E na cabeça da minha mãe, meu Deus, todo o investimento neste menino, tudo aquilo que nós fizemos para dar a este menino qualidade de vida, ser um médico bem-sucedido, rico, e ele vai ser pastor. Eu disse: mãe, agradeça a Deus, porque você formou um homem que busca viver de maneira íntegra, honesta, que busca honrar a Deus em sua casa, com a sua esposa. Porque isso é muito melhor do que de repente ter um filho muito bem sucedido e rico, que é desonesto, que é imoral, que é mau e que abraça a sua maldade. Foi uma conversa fácil, não. Não foi uma conversa fácil. Assim, mas vocês não perceberam aonde a educação de vocês estava me levando. Por mais que a intenção de vocês fosse num sentido, o Senhor estava usando vocês para forjar um outro homem. Louvem a Deus por isso. Meu pai
Quando eu falei isso, meu pai se lembrou de uma coisa. Ele disse assim: Sueli, você se lembra de quando você estava grávida e quase perdeu o Estevão? E nós fizemos um voto ao Senhor. E nós dissemos: Senhor, não deixe eu perder esse filho. Eu já era o segundo, o primeiro já havia falecido. Não me deixa perder esse menino. E quando ele nascer, nós o dedicaremos ao Senhor. E o papai disse: ó, o Senhor está cobrando. O Senhor está vindo pegar o que nós dissemos que seria dele. Precisamos cultivar uma viva espiritualidade que possa impactar a vida das pessoas que nos cercam, em especial os nossos filhos. Essa semana eu fui pegar um equipamento da Samantha numa oficina aqui em Teresina, e ali tive a oportunidade de conversar com a dona do estabelecimento e mais um cliente que estava ali, e conversávamos sobre essas questões, sobre como o mundo tem deturpado a figura do pai, tem usado isso para destruir as famílias. E eu dizia ali: olha, eu sou um pastor. Agora, imaginem a dificuldade que é para nós ensinarmos para uma pessoa que Deus é o mundo tem destruído a figura do pai. Porque o pai é para os seus filhos a imagem do próprio Deus. Os filhos devem olhar para os seus pais e desenvolver a sua fé, olhando para a fé dos seus pais. Esse é um dos grandes desafios que a nossa igreja tem esses dias. Somos desafiados a ser intencionais e aproveitar cada oportunidade para promover o Evangelho de Cristo entre os nossos familiares. E por fim, devemos ter um testemunho vivo que desafie nossas crianças a que assumam um compromisso pessoal com Cristo. Minha esposa Samantha, ela aceitou ao Senhor Jesus Cristo num culto devocional, não foi, pastor Mendes? Num culto devocional. Nós nem fazemos mais devocional hoje. Poucas as famílias ainda têm este hábito. Meus irmãos, é treino, é hábito, é todo dia. Pessoal que gosta de futebol, jogador, não só chega lá e joga não. Ele treina e treina muito para aquilo. Para cada hora de jogo jogado, um jogador tem 4, 5 horas treinadas. É treino. As crianças precisam olhar para nós e ver o nosso compromisso com o Senhor. E o nosso compromisso do Senhor deve motivá-las, então, a que assumam também o seu próprio compromisso pessoal com Deus. Nós estamos treinando Isaac, vamos treinar agora o Timóteo, e no dia que eles entenderem, nós oramos a Deus para que essa compreensão se reproduza em compromisso com o Senhor. Nós oramos para que os irmãos vivam o mesmo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, nós temos um grande desafio. E o desafio que nós temos de educar as nossas crianças se torna ainda maior por conta das investidas do inimigo, deste mundo que
nos distrai, da nossa leniência, nossa negligência, e que acabamos por transferir aspectos importantes da educação para outras pessoas, para outros meios. Senhor, nós precisamos da Tua orientação, da Tua iluminação, da Tua capacitação, para que os nossos lares não sejam construídos por nós mesmos, mas sejam construídos por Ti. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.